Olá, leitores, tudo bem com vocês? Então, hoje é o nosso dia do desafio Volta ao Mundo em 50 livros do mês de outubro. Então, vem comigo. E aí, leitores, como é que vocês estão? Então, hoje é o dia que a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros do mês de outubro. O livro do mês de outubro foi o Noites das Mil e Uma Noites. O autor é o Naguib Mahfouz, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, mas não tenho certeza. Esse livro é o livro do Egito, do nosso desafio. E como vocês sabem, a gente tem lido o livro durante todo o mês e conversado no primeiro sábado do mês seguinte. Mas, devido a alguns motivos de saúde, gente, eu tô gravando esse vídeo agora em outubro, mas ele não vai sair no primeiro sábado, tá? Ele vai sair numa quarta-feira, se eu não me engano, na segunda quarta-feira de novembro. Desculpa, ele não vai sair no primeiro sábado de novembro, ele vai sair na segunda quarta-feira, porque devido a alguns problemas aí de saúde, eu vou ter que me ausentar um pouquinho do canal, não vou conseguir gravar vídeo pra quarta e sábado, né? Pra todas as quartas e todos os sábados, mas assim, vai ser tranquilo, eu vou deixar o vídeo gravado pra todas as quartas, meio-dia e meio, tá? Então, hoje a gente conversa um pouquinho sobre como que foi a minha experiência ao ler esse livro aqui, Noites das Mil e Uma Noites. Esse livro, ele foi inspirado no livro da As Mil e Uma Noites, né, que são as histórias, que tem a história da Sherazade e tudo mais, mas assim, pessoal, ele foi inspirado, eu ainda não li o livro original, né, o livro da A Noite das Mil e Uma Noites, mas assim, a minha experiência com esse livro aqui foi um pouquinho desgastante, sabe? Eu achei o livro, assim, muito louco. Tem muito personagem, muita gente, muito nome difícil de pronunciar. Eu não sei se é porque é um livro do Egito, os nomes são todos longos e, assim, muito diferentes dos nomes que a gente tá acostumado aqui. E além disso, cada capítulo é um personagem diferente, é o personagem principal, sabe? Então, assim, ficou muito confuso. Eu achei que a ideia, né, do autor foi muito bacana, mas eu não curti muito a execução não, sabe? Eu fiquei meio que empurrando ele assim com a barriga. Eu acho que se ele não fosse um livro do desafio, eu nem ia terminar. Mas eu vou contar um pouquinho pra vocês a história. O livro começa, ele é dividido, eu vou mostrar a estrutura pra vocês entenderem um pouquinho também do porquê que a minha experiência foi meio, sabe, eu achei desgastante. Ele é dividido em todos esses capítulos aqui, olha. Então, o primeiro capítulo é sobre o sultão, o Shahriar. Aí depois o segundo capítulo, Sherazade. Aí depois vem o Sheik. Aí o Café dos Príncipes, esse Café dos Príncipes, ele é importante. Aí depois vem um capítulo sobre o Sanã, o Jansa, o Carregador, o Nureddin. Aí vem as viagens de Ajar, Anis, Kut, Aladdin, né? O Aladdin, história aqui do Aladdin primeiro, fala do pai dele, depois fala dele. Aí vem o Sultão de novo, né? Que é o primeiro capítulo é o nome do Sultão, Shahriar, e o outro capítulo é o Sultão. Aí tem o Barrete da Invisibilidade, Maruf, o Sapateiro, Simbad e os Lamentadores. Então, assim, toda vez que você troca de um capítulo pro outro, você meio que troca os personagens. Só que tudo se passa no mesmo bairro ou na mesma... Aqui no livro eles chamam de bairro, mas é todo o território que é daquele sultão. E a história começa no dia que o vizir, né, que é o pai da Sherazade, vai lá falar com o sultão pra ver qual que vai ser a sentença dela depois das 1001 noites, porque ela tinha contado a última história, né, a 11ª história, e aí o pai dela vai lá saber o que vai acontecer com a Sherazade, tipo, ela vai ser condenada, não vai ser, ela tava sendo prisioneira ali do sultão, e aí o sultão fala, tranquiliza o pai dela e fala, não, eu vou tomar a Sherazade como minha esposa, e a Sherazade vira a esposa do sultão. E essa notícia se espalha ali pelo bairro, eu vou chamar de bairro porque aqui no livro eles falam bairro, se espalha ali por aquele local, pelo bairro, e as pessoas começam a comemorar o que aconteceu com a Sherazade e tudo mais. E aí, no capítulo, né, o Café dos Príncipes, você tem ali vários personagens, várias pessoas importantes daquele bairro. Você tem o sapateiro, você tem gente rica, gente pobre, todos ali naquele café conversando. Eles falam um pouco sobre a questão da Sherazade, mas eles falam de várias coisas. Eles falam de pessoas da elite, eles estão ali conversando. E isso é importante porque ao longo do livro você vai vendo que aquelas pessoas todas vão morrendo, sabe?
E assim, gente, nem é um spoiler tão grande, porque assim, morre tanta gente nesse livro que chega a hora que eu perdi a conta, de verdade. Eu já não sabia mais quem tava morrendo, eu não sabia se quem tava morrendo era uma pessoa que tinha sido citada lá atrás no Café dos Príncipes, se era um personagem novo, tipo assim, eu só sabia que a pessoa tava morrendo. E assim, o livro, eu acho que entre um capítulo e outro, que eu pude perceber é que ele fala muito da ambição dos personagens e o que essa ambição traz. E aí, em quase todos os capítulos, em vários capítulos, essa pessoa, ela é ambiciosa, acontece alguma coisa, ela fica irada e ela vai comete um crime e daí ela é condenada e aí ela é degolada ou ela é enforcada. Então, o sultão acaba condenando essas pessoas durante o livro a várias coisas. Só que no comecinho a gente acompanha a história do Sanã, e o Sanã é a primeira pessoa da história que entra em contato com um gênio da lâmpada. E assim, os gênios das lâmpadas que vão aparecer aqui, vão aparecer 4. E eles não são os tipos de gênios que a gente escuta, que a gente conhece da Disney, por exemplo, gênios bonzinhos que vêm para realizar desejos. Não, eles são cruéis, eles são muito maus e eles acabam interferindo ali na vida dessas pessoas sempre pro mal. O Sanã, ele acaba sendo pressionado pelo primeiro gênio, que é o Cancan, e o Cancan quer que o Sanã mate uma pessoa. E ele não queria, e aí o gênio vai e meio que, ele não possui o Sanã, mas ele meio que, não tem essa palavra no livro, mas é meio que um feitiço ali, e daí o Canã vai e fica meio que uma pessoa ruim, e ele vai e mata uma menininha de um jeito muito esdrúxulo. Ele faz uma crueldade com uma menininha, e some, daí a cidade inteira fica sabendo. Quando se descobrem, aí passa um tempo e descobre que foi ele, e daí ele é condenado à morte ali pelo sultão e tudo mais. Só que aí a pessoa que vai assumir o cargo do Sanã também vai começar a ser ali perseguido por um gênio. Os gênios aqui nessa história, eles estão ali pra meio que se divertir, eles vivem há milhares de anos e eles meio que são entediados, então eles acabam interferindo de uma maneira negativa na vida das pessoas pra diversão própria, então eles não estão ali pra realizar desejos, eles estão ali para poder se divertir e acabam que todas as pessoas que entram ali meio que em contato com esses gênios, elas acabam virando pessoas ruins, elas acabam tendo um final meio que ruim, assim, sabe? Eles acabam atrapalhando a vida das pessoas de verdade. Que aí você tem o primeiro gênio, que é o Cancan, e daí daqui a pouco aparece outro gênio que assombra uma outra pessoa, e daí essa pessoa acaba ficando cada vez pior, o chefe da guarda, ele fica pior, até que ele chega no ápice, assim, dos crimes que ele comete, e aí ele é condenado à morte por... ele perde a cabeça, né, por degolamento, e daí a cabeça dele fica lá pendurada na frente da casa dele, só que ele acaba sendo salvo, o espírito dele acaba sendo salvo por um gênio, e acaba indo para um outro corpo, e aí ele começa a viver como uma outra pessoa. Então o corpo dele foi degolado, mas ele continua vivo num outro corpo, e daí ele continua ali tendo com outro nome contato com a família, mas ninguém sabe que ele é ele, até porque ele tenta dizer, mas ninguém acredita que ele é aquela pessoa. E aí ele tem ali contato até que ele vai também ficando desgastado e indo pro lado da loucura, até que ele vira o louco do bairro, sabe? E aí vão entrando várias doideiras no livro, assim, tipo, a Sherazade tem uma irmã que engravida, daí o sultão não sabe que ela é engravida, mas o sultão arranja um casamento dela com um cara muito rico lá do bairro, mas ela não quer, daí ela engravidou, assim, ela sonhou que ela tinha, tipo, dormido com um cara, e o cara sonhou que dormiu com ela e dela engravidou, mas eu acho que na verdade foi alguma coisa do gênio ali, um gênio teve alguma coisa a ver com isso. E aí ela acaba fugindo com esse cara, e assim, gente, as pessoas, elas vão ou virando criminosas, ou elas vão ficando loucas, ou elas... assim, o livro é surreal, eu achei muito perdido as histórias, mesmo sendo as mesmas pessoas nos mesmos bairros, cada capítulo é tão diferente, e a história passa assim, ó,
Tipo assim, os capítulos são muito pequenininhos. Agora, tem capítulo assim, ó. Você começa uma partezinha aqui, é só isso aqui de história. Na verdade, nem é um capítulo, né? Eles dividem cada capítulo nessas partes, e essas partes são muito rápidas, só que acontece muita coisa em cada parte. Então, às vezes, em um capítulo, você já passou... Tem capítulo que tem 2 personagens principais, porque no começo de um capítulo morre um personagem, daí começa a história a falar de outra pessoa. E particularmente isso é uma coisa minha. Eu não curto muito livros que não tem personagem secundário. Tipo assim, pra mim a sensação desse livro aqui é que todos os personagens são personagens principais, então o livro tem que falar de todo mundo. E aí você, como leitor, você acaba se perdendo. Eu não curto muito livros assim, sabe? Que, tipo, todo mundo é personagem principal e daí você fica sabendo da vida de todo mundo. Não tem, assim, um personagem que é meio que só secundário ali, entendeu? Essa é a impressão que eu tive desse livro. E acontece isso também no livro Os Versos Satânicos. E é uma das características dos versos satânicos que eu não curti muito. Tipo assim, parece que o livro fica chato depois de um tempo. Tipo assim, tá, beleza, esse fulano que não tava ali no começo do livro tá aqui agora, e agora ele é importante, daí é um outro nome que você tem que aprender, um outro vucu-vucu, que daí passou 3 páginas e ele já morreu, ou ele já matou alguém. Então, assim, é muito vucu-vucu. Aí tem história de 2 irmãs que são prostitutas, aí por causa dela um dos personagens principais morrem, e aí, assim, é muito difícil de lembrar o nome dos personagens, muito difícil. Aí, assim, eu não sei como que é o livro das Mil e Uma Noites. Eu sei que tem as histórias que a Sherazade conta, mas eu acho que não é assim. Eu achei que o livro ficou muito confuso. Não sei se também isso se perdeu na tradução, né? Porque ele não foi porque ele foi escrito numa língua que talvez, como todas as pessoas conheçam os nomes, talvez na língua original fique mais fácil de decorar os nomes, de saber os nomes e de entender o que cada um tá fazendo ali. Mas eu achei o livro tudo muito meio que perdido e tudo passando muito rápido, mas ao mesmo tempo eu entendo o que conectou as histórias, que foi a ambição desses personagens, os crimes que eles cometeram, na maioria das vezes influenciado pelos gênios, e a morte, tipo, geral morreu, tipo, todo mundo quase que morre. Só que assim, não é ruim vocês saberem dessa informação, porque assim, é basicamente, tipo, o sultão mandando, tipo, degolar quase todo mundo. Só que aí, no final, o sultão recebe um amigo que passou muito tempo fora e não sabia do que estava acontecendo na cidade. Esse cara foi fazer várias viagens, ficou um tempão fora. E aí, quando ele chega de volta, né, no bairro, ele pergunta, e aí, o que aconteceu, né? Ele fala assim, olha, tem histórias, vou ler aqui, ó, na página 231. Ele fala assim, tem histórias maravilhosas e edificantes, mas tudo a seu tempo, tenham paciência até eu me estabelecer, porque ele tinha acabado de chegar. Aí, um dos personagens fala, então, lhe contaremos nossas histórias. Eles vão contar o que aconteceu naquele bairro enquanto esse amigo estava fora. Aí ele, o que Deus fez com vocês? Aí, olha esse resumo. Esse resumo é o resumo do livro, ó. Muitos morreram e se fartaram com a morte, e muitos nasceram e não ficaram satisfeitos com a vida. Alguns caíram das alturas e outros se ergueram do fundo do poço. Alguns enriqueceram depois de passar fome e outros mendigam depois de terem sido muito ricos. Alguns dos melhores e dos piores gênios estiveram em nossa cidade. Com certeza, gente, os gênios foram piores, assim. E a última notícia é que Maruf, o sapateiro, foi designado governador do nosso bairro. Então, assim, ele meio que resume, tipo, de tudo aconteceu naquele bairro num período de tempo relativamente curto. A sensação que dá do livro é que tudo é muito corrido. E que tudo acontece ao mesmo tempo, assim, tipo, num dia uma pessoa tá cometendo crime, e daí essa pessoa é condenada à morte, daí no outro crime já é outro, aí no outro dia já é outra pessoa. Parece assim que você não tem fôlego, parece que o livro não te dá fôlego pra entender o que tá acontecendo. E aí, depois o Simba, né, que é o viajante, volta, ele tem uma reunião com o sultão, e daí ele começa a contar, ele conta pro sultão sobre as viagens dele, e é o sultão que, quando conheceu a Sherazade, era tipo mal, matava um monte de mulher, degolava todo mundo. Durante o livro, ele começa assim, mandando matar todo mundo. Depois desse encontro com o Simba, ele
percebe que ele tava errado e muda da água pro vinho, vira tipo bonzinho, abandona o cargo dele, deixa a Sherazade comandando ali como esposa dele e vira andarilho, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, gente, como assim, do nada? O livro, assim, do nada, sabe? Mas enfim, o sultão tem um final, assim, muito diferente do jeito das outras pessoas, né? Porque no livro, assim, a maior parte das pessoas tem um final, tipo, morte. Ou elas morrem ou elas ficam loucas. É isso, o livro. E aí, no final, o sultão, tipo, abandona a riqueza dele e daí vira andarilho. E aí eu fiquei tipo, hein? Como? E aí depois ele vai, acha uma outra esposa e daí vai parar num palácio enfim, gente. O livro é super confuso, eu não indicaria a leitura dele. Assim, eu li porque era pro nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, porque se não fosse eu nem terminaria, sabe? Mas é isso, pessoal, é isso. Esse foi o livro de outubro que a gente tá conversando sobre ele hoje. E aí eu vou mostrar pra vocês o livro que a gente vai ler no mês de novembro. O livro que a gente vai ler no mês de novembro pro desafio é esse aqui, olha, The Narrow Road to the Deep North, que é O Caminho Estreito para os Confins do Norte, do Richard Flanagan. Esse aqui é o livro da Austrália, porque esse aqui, o livro do Egito, foi o último livro que a gente leu do continente africano. E daí agora a gente vai para a Oceania. A gente vai ler o livro da Austrália em novembro e vai ler o livro da Nova Zelândia em dezembro. Só que, pessoal, esse livro aqui ele é gigantesco, então se não der tempo de eu terminar de ler ele em novembro, a gente vai adiar o livro de dezembro. Mas aí a gente vai conversando aí nos próximos vídeos. Até porque eu vou precisar me ausentar um pouquinho, né? Eu tô gravando esse vídeo no finalzinho de outubro pra conversar com vocês, tá? Então é isso aí, eu vou deixar aqui a fotinha da edição em português. É o livro da Austrália que a gente vai ler agora em novembro. Eu espero que vocês consigam ler junto comigo. E a gente vai continuar conversando sobre livros, leituras e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!